Muito bem, vamos dar continuidade aqui a este momento, esse último momento, penúltimo na verdade, momento de estar a caminho de Belém. Na verdade já chegamos a Belém. Maria e José procuram um local, encontra portas fechadas, corações duros e fechados, mesmo diante de uma humilde serva, de um rapaz humilde, de um jumentinho, de uma mulher grávida, às vistas de dar à luz, né? Ninguém abre a sua porta. Se você tivesse um local lá em Belém naquela época e soubesse realmente, na sua fé de hoje, você abriria suas portas a este casal, mesmo estando a casa lotada? Caberia mesmo assim? Sim? Então abra o seu coração para Jesus, para a Sagrada Família hoje fazer morada, né, na sua vida, e o menino poder nascer no lar do seu coração. Vamos hoje com Santo Hipólito, no seu tratado contra as heresias, e o tema de hoje é a manifestação do mistério escondido. Diz Santo Hipólito, lá no século III, século III, Santo Hipólito: o único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ela ensina, a Escritura. Creiamos no Pai como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado. E recebemos o Espírito Santo como Ele quer se dar a cada um de nós. Consideremos tudo isso, não segundo o nosso próprio arbítrio, liberdade, a interpretação pessoal, não a interpretação pessoal, mas a revelação de Deus. Nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como Ele próprio nos ensinou pela Santa Escritura. Quando só existia Deus e não havia nada que existisse com Ele, Ele decidiu criar o mundo. Essa é a nossa fé. Criou o mundo por seu pensamento, por sua vontade e por sua palavra, por seu amor. E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou, no seu poder. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Nada, nem ninguém, só Deus. Não havia nada além dele, só Ele existia e era perfeito em tudo. Não precisaria ter criado nada. Não é carente, não precisa, apenas um gesto exterior do seu amor que transcende. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele, e ele era tudo. E quando quis, e como quis, no tempo em que ele mesmo havia estabelecido, manifestou o seu Verbo, por quem fez todas as coisas, desde toda a eternidade. Deus possuía o Verbo em si mesmo, e o Verbo era imperceptível para o mundo criado, mas fazendo-se ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível, gerando-o como luz da luz. Enviou como Senhor da criação aquele que é sua própria inteligência. E este Verbo, que no princípio era visível apenas para Deus, invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar, pudesse ser salvo por ele. O Verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo se manifestou como servo de Deus. Tudo foi feito por ele, mas ele procede unicamente do Pai. Foi ele quem deu a lei e os profetas, e ao fazê-lo impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do próprio Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, os profetas anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. O Verbo, o Cristo,
Portanto, se tornou visível, como diz São João. Este repete em síntese o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele que era o Verbo, por quem tinham sido criadas todas as coisas, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada se fez. E mais adiante prossegue. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o quis conhecer. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o acolheram. Aí está, queridos irmãos, um pouco dessa teologia da criação. Não só a criação do mundo, que Deus criou por amor e livremente, sem precisar, mas porque amou. E não somente amou, mas amou-nos a ponto de se mostrar a cada um de nós. Ele mesmo, o próprio Deus, no seu verbo, na inteligência do Pai, que é uma pessoa, né? No Espírito do Pai, que é uma pessoa, Deus vem se mostrar a cada um de nós nesse gesto de amor. Eu não canso de parar, e aqui eu abro meu coração para vocês, e refletir. Não era para eu existir. Quem eu sou, a pessoa que sou, até mesmo os dons que tenho. Não era. Mas Deus me amou tanto, 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 que por sua livre vontade decidiu me dar a vida. E eu te louvo, ó Pai, pela vida que me destes. E eu agradeço porque me destes um corpo, uma vida, uma família, um pai e uma mãe. E a cada instante da minha vida eu te glorifico por isso. Ao meu Deus, a quem eu posso chamar de meu Pai. E te louvo, Pai, porque mesmo o ser humano tendo pecado, não nos abandonastes ao pecado, mas enviastes o Verbo, seu Filho, para nos salvar. E eu te louvo, Senhor, porque sendo inocente e sendo Deus, vieste a esse mundo para morrer na cruz por nós. Se ofereceu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Sei que muitas vezes o meu pecado é o que te condenou, que te faz sofrer e sangrar. Mas eu quero lutar, Senhor, até o último instante, para fazer valer o seu amor. Por isso eu te peço, envia sobre mim, sobre cada um de nós, o teu Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá força, Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, nos dá a unção espiritual para seguir os vossos caminhos. Curados, restaurados, ungidos, capacitados para te servir, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.